Você já parou para pensar o que acontece quando uma decisão tomada aqui no Brasil passa a ser questionada por tribunais de outros países? E mais, o que significa para a imagem das nossas instituições quando uma corte estrangeira levanta dúvidas a respeito dos princípios básicos da nossa justiça, como a imparcialidade de um juiz? Esse é um tema que vai muito além das disputas políticas e das questões ideológicas. Trata-se da credibilidade do Estado Democrático de Direito, das garantias constitucionais e dos limites do poder em uma democracia. E o que foi apontado pela justiça italiana reacendeu um debate, uma discussão que muitos acreditavam já está totalmente encerrado. Eu sou Yazaldi Rocha, advogado, comentarista jurídico e político, e neste vídeo nós vamos analisar os desdobramentos dessa decisão, seus impactos jurídicos e políticos, e o que ela revela sobre o atual momento das nossas instituições, das instituições brasileiras. Pois bem, a decisão da justiça italiana expôs uma preocupação que há muitos anos alimentam críticas de parte da sociedade. Não existe uma democracia sem um juiz parcial, isso é certo. E o que chamou a atenção desses magistrados foi algo simples de se compreender. Como o ministro pode atuar simultaneamente como vítima dos fatos investigados e julgador do caso? É difícil de se compreender, mas para a justiça italiana, essa circunstância compromete a aparência da imparcialidade que deve existir em qualquer Estado democrático de direito, inclusive aqui no Brasil. O caso Carla Zambelli ultrapassou a figura da própria ex-deputada. O que está em debate aqui são os princípios básicos, fundamentais, a ampla defesa contraditória, imparcialidade do juiz e o respeito às garantias individuais. Quando uma corte estrangeira aponta essas falhas nesses pilares, o mínimo que era esperado era uma reflexão séria das nossas instituições. Em vez disso, a resposta que se teve foi: tudo está ocorrendo de forma normal, sem qualquer irregularidade. Esse episódio também acende um debate sobre o funcionamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Para muitos críticos, a atual composição vive uma grave crise de credibilidade. Há quem sustente que o excesso de alinhamento entre os seus integrantes transmite uma percepção de corporativismo, todo mundo se fechando, reduzindo o espaço para divergências públicas, aumentando a própria desconfiança de parte da nossa sociedade. Independentemente de você concordar ou não com essa avaliação, a confiança no judiciário depende não apenas da legalidade das decisões, mas também da percepção de independência e imparcialidade pela sociedade brasileira. Outro ponto frequentemente levantado por juristas e estudiosos é o alcance cada vez maior das decisões monocráticas e das investigações conduzidas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Em um Estado democrático de direito, o exercício do poder exige limites claros, especialmente quando envolve restrições a direitos fundamentais como a liberdade de expressão. A defesa da democracia jamais pode servir como justificativa para concentrar poderes de forma desproporcional e na cara de pau, assim dizendo, ou mesmo para relativizar as garantias constitucionais. A democracia não se fortalece quando críticos enxergam tratamentos desiguais na aplicação da lei. Ela se fortalece, sim, quando todos os lados, aliados e opositores, recebem exatamente as mesmas garantias e são submetidos às mesmas regras. Como se atribui aquele pensador francês: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. Essa frase resume um dos pilares da nossa sociedade livre: proteger direitos, inclusive daqueles com quem discordamos. Os atos de 8 de janeiro foram graves, sim, foram, deveriam ser responsabilizados, mas tudo dentro dos limites da Constituição do devido processo legal. Em casos dessa magnitude, quanto maior a gravidade da acusação, maior deve ser o compromisso do Estado com a imparcialidade e a proporcionalidade e o respeito às garantias individuais. A decisão da justiça italiana não encerra o debate. Pelo contrário, levanta uma questão que nenhuma democracia consolidada deveria ignorar. Quem limita essas instituições quando elas são alvos de crítica, inclusive vindas do exterior?
A Constituição existe justamente para limitar o poder estatal. E a força da democracia não está na ausência de crítica às suas instituições, mas está na capacidade de enfrentá-las com transparência, autocrítica, fidelidade aos princípios constitucionais. Se até os tribunais estrangeiros passaram a criticar e a levantar dúvidas sobre as garantias fundamentais aqui no Brasil, que deveriam ser inegociáveis, a resposta mínima que deveria acontecer é uma discussão e não o silêncio, negação ou fechamento ao debate. O verdadeiro compromisso com a Constituição não se mede quando julgamos aquele que não gostamos, mas quando asseguramos direitos àqueles a quem discordamos. A história ensina que as maiores ameaças à liberdade quase sempre começam quando o poder passa a acreditar que seus fins justificam qualquer meio. É o que vem acontecendo no STF. Nenhuma instituição está acima da Constituição. Nenhum agente público está acima de crítica ou nenhuma democracia sobrevive quando a confiança na imparcialidade do juiz começa a ruir, destruir. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, faça com que ele alcance muito mais pessoas.